Bom dia. Nesse instante eu quero falar a respeito da história da demografia humana. A humanidade está se aumentando a sua população de forma alarmante. No último século nós saímos da casa de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas. E essa superpopulação de humanos está pondo em risco várias espécies no planeta e a própria espécie humana, que começa a ter uma vida muito sacrificada para poder todos viverem juntos em um pequeno planeta, como o planeta Terra. Então vamos fazer uma análise da história da demografia humana. E é importante dizer que em um ponto distante da história, há milhares de anos, surgiu a humanidade. E no início, conforme está escrito em Gênesis 1:28, Deus disse: crescei e multiplicai e enchei a terra. Mas o que aconteceu? O interesse divino é que a humanidade povoasse toda a terra. Acontece que os registros históricos mostram que há cerca de 1000 anos atrás nós já alcançamos o enchimento da Terra. Foi quando a humanidade praticamente colonizou todos os continentes, né? A América, a Europa, a Ásia, o australiano, o africano. Então, fazendo análise, eu concluo que que o planeta Terra ele suporta bem 200 milhões de habitantes. Esse seria o ideal que garantiria o sustento de toda a espécie. Agora, acima desse número, a disputa por espaço e alimentos se torna demasiadamente agressiva. A humanidade demorou 1000 anos, milhares de anos, para alcançar o número de 1 bilhão de indivíduos, e agora, no século XX, ele de 1 bilhão foi para 7 bilhões. Tudo isso deve-se até o avanço da medicina, e não somente da medicina, principalmente da medicina, que com esses avanços garantiu a saúde. As pessoas hoje conseguem curar centenas de doenças, de acidentes, conseguem fazer cirurgias, conseguem se restabelecer, os antibióticos. Antes qualquer praga dizimava grande quantidade, como a peste negra, que dizimou quase 1/3 da população da Europa. Hoje não, nenhuma doença consegue devastar a população de humanos por causa da ciência médica. Não somente a ciência médica, também as técnicas de produção na agricultura e na pecuária têm garantido o abastecimento, ainda que de forma precária para muitos, mas tem garantido o abastecimento da humanidade. Então, vejamos aqui alguns fatos a respeito do crescimento demográfico. Eu, fiz 10 tópicos para nós tratarmos aqui. Quanto mais pessoas, maior a necessidade de desmatar para construir moradias, empresas e campos para a agricultura e a pecuária. Então, esses os problemas que acontecem com o crescimento demasiado da população. Com o crescimento demasiado, é necessário desmatar para que a humanidade, para que as pessoas que vão chegando possam construir casas e não somente morar, elas precisam trabalhar. Então, também se desmata para construir empresas, mas não somente para trabalhar. A humanidade precisa se alimentar, e para se alimentar precisa criar animais para pegar a carne, as proteínas. Então precisa desmatar para fazer campos, precisa desmatar para fazer lavoura. E aí, quando se desmata, está cada vez mais reduzindo o habitat natural de milhões de espécies. Segundo ponto, com a redução das florestas e dos ecossistemas naturais, muitos animais são extintos e tantos outros estão em risco de extinção, porque cada vez mais diminui
o habitat natural desses animais, né? Tem mudado a vida de muitos animais que hoje vivem ou em zoológico, tem muitas espécies em redutos chamados aí, reservas ambientais. Há um esforço para que cada fazenda tenha uma parte para a preservação da mata nativa, só que os animais não respeitam demarcações, eles têm o ciclo dos animais de existência é diferente do humano. Barreiras legais para eles não querem dizer nada. Se são animais que vivem de peregrinação, que têm ciclos em que no inverno ele se desloca para um lado, verão para outro, simplesmente criar reservas não resolve muita coisa. Terceiro ponto, com um número absurdo de humanos, a especulação imobiliária tem feito um pequeno terreno custar uma fortuna. As pessoas passam boa parte da vida pagando por um espaço. Muitos nem compram um pedaço de chão, mas um apartamento, que é um espaço no ar. Então veja bem, Deus falou para crescer, multiplicar e encher a terra. Mas o homem não está só enchendo a terra, o homem está enchendo o ar. Porque os prédios, hoje a maioria das grandes cidades, eles estão derrubando as casas e construindo prédios. Agora, estamos em 2012, acho que em 2010, em Goiânia, uma das capitais do estado brasileiro, tinha ao mesmo tempo sendo construído 200 torres, 200 prédios. Se derrubam casa, se constrói prédios. No bairro onde eu moro, em Cubatão, também, para todo lado que você vai, você vê derrubando casas e construindo prédios, porque o preço de um terreno está assim, estratosférico. Em Santos chega a custar R$500 mil um lote. Ou seja, se alguém pensar em trabalhar ganhando salário mínimo para comprar um terreno em Santos, ele vai juntar o dinheiro a vida toda e não vai conseguir comprar um mero lote de 300 metros quadrados, devido o valor que está o chão. Então, os homens estão comprando pedaço de espaço, né, que apartamento no 20º, no 10º, no 4º andar, enfim. Estamos saindo do natural, de viver no chão, estamos vivendo trepados, pendurados, essa é a verdade. Quarto ponto que eu queria falar, ainda sobre essa coisa horrível que está acontecendo na Terra, que é a humanidade passou os limites de encher a Terra e está agora criando uma superpopulação. É que os políticos ficam inventando ideias mirabolantes para um mundo sustentável, como recentemente teve aqui no estado de São Paulo a proibição de sacolinhas plásticas nos supermercados, e fazem a reunião como a Eco 92, Rio 2000, mas eles não discutiram a urgência em planejamento familiar para reduzir a população de humanos. O que nós precisamos é reduzir, já não é mais nem controlar o crescimento, nós precisamos urgentemente reduzir. Fica uns palhaços aí na internet, palhaço, dizendo que é os Illuminati querem matar a população para reduzir. Não precisamos matar a população, não precisamos espalhar veneno, gás, agora fazer extermínio da humanidade. Apesar que um dos métodos de diminuição de população são as guerras, mas esse é um método diabólico, satânico, né? Deus ele quer que a humanidade viva obedecendo suas regras, suas leis, e fazer guerras não é coisa de Deus. Agora, os políticos deveriam cada vez mais investirem, os governos, no planejamento familiar, principalmente na classe pobre, que são menos instruída, e eles têm menos condições, mais filhos têm. Os ricos, quinto ponto que eu quero falar sobre aí, a crescimento demográfico, é que os ricos e poderosos só pensam em palavrinhas mágicas como desenvolvimento e crescimento econômico, enquanto estamos caminhando para um colapso e todos irão sofrer as consequências disso. As palavras que você ouve é desenvolvimento, crescimento, e muitas vezes os empresários, eles vão em busca de quê? De novos mercados. Quando hoje nós temos, por meio dos transportes,
multimodal, a facilidade de levar mercadoria para todos os lados, vem mercadoria da China para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a África, o mundo todo integrado economicamente, mas as empresas, os industriais, os ricos, eles querem mais ainda crescer. Então, o crescimento populacional abre o quê? Novos mercados. Então, parece que não há interesse em diminuir a população, porque, obviamente, vai ter uma retração econômica no mundo. Se vendia 1 milhão de geladeiras, uma fábrica, se a população cai pela metade, consequentemente, ele vai vender 500 mil de geladeiras. Mas o mundo só fala em crescimento econômico. Você todos os dias vai ligar a televisão e só vai escutar crescimento econômico, crescimento econômico. A projeção é que esse ano o crescimento econômico será de 5%, 3%, 10%. E não estão percebendo que nós estamos indo para o abismo. Sexto ponto sobre o crescimento populacional é que a busca por fontes de alimentos como água e energia, tem provocado conflitos em todo o planeta, porque estamos esgotando os recursos naturais. Cada vez mais a população vai aumentando e os homens, as cidades precisam desesperadamente buscarem água, porque tem que abastecer a cidade. Nós estamos vendo ali ameaças de conflito em Israel, porque todo mundo está represando a água do Rio Jordão, porque aquela água que está indo para o Mar Morto, uma água doce, se desperdiçando no Mar Morto, que é um mar fechado de água salgada. Os países ali por onde passa o Rio Jordão estão detendo a água, retendo, para abastecer as cidades. O Mar Morto está secando. Há profecias bíblicas que mostram que realmente o Mar Morto vai secar. E todo ano ele tem secado bastante, porque ele não tem mais recebido abastecimento de água doce do Jordão. Mas isso aí não é nem um grande problema, mas a qualquer momento pode gerar uma guerra. Ali em Israel, Síria, aqueles países, Jordânia, que se abastecem do Rio Jordão. Em todo o mundo, a busca por reservas de alimento, de água e de energia está pondo a humanidade sempre em risco de um conflito. Sétimo tópico sobre o crescimento demográfico é que antigamente os humanos, para se alimentarem, apenas caçavam, pescavam e colhiam, porque a natureza tinha em abundância os alimentos. Mas com o crescimento populacional passamos a plantar aquilo que nos serviu de alimento e criar animais para nos alimentarmos. Em dado momento isso já não era mais suficiente. Hoje vivemos um tempo de alta tecnologia no campo da agropecuária para a produção de alto rendimento, inclusive com alimentos transgênicos, que são alimentos manipulados geneticamente, tanto plantas como animais são manipulados. Então, veja só, cada vez mais a humanidade tem procurado desesperadamente fazer com que a terra produza mais e em maior quantidade de alimentos. Então, estão investindo em tecnologia e até fazendo mudanças genéticas na criação de Deus, tentando fazer com que cada vez mais os alimentos produzam a mesma metragem de terra, ali se produza mais alimentos. Então tem-se desesperadamente tentado mudar as plantas e os animais geneticamente. Tem cada vez mais se investido em tipos de herbicidas, né? E tudo isso nós estamos se auto-envenenando, com todo esse desespero em não poder esperar a natureza dar naturalmente os alimentos. Nós estamos interferindo na natureza e depois virá a consequência de tudo isso. Oitavo ponto sobre o crescimento demográfico: em gerações passadas, pessoas tinham mais de 10 filhos. Com o advento de novos métodos anticoncepcionais, nós reduzimos o número de filhos por família. Nos países desenvolvidos, cada casal tem uma média de 2 filhos. Mas nos países subdesenvolvidos e miseráveis, esses números continuam alarmantes,
com uma média de mais de 5 filhos. É outro problema. As pessoas que têm condições financeiras, que têm educação, sabem que precisam ter tempo para filho, precisa ter todo um cuidado para cuidar de filho. E a pessoa sem instrução, pobre, parece que vive relaxadamente. E aí não faz planejamento, não pensa de que, pô, cada filho que tem, ele mora num barraco na favela, vai precisar de um espaço para aquele menino ou para aquela menina dormir, vai precisar de mais alimento para colocar dentro de casa. E sabe, parece que pobre e sem instrução não pensa. Vai vivendo assim, e aí põe a culpa em Deus, né? Ah, Deus ajudou a fazer, Deus vai ajudar a criar. É uns papos que eu escuto muito por aí. Então o que acontece? Quanto mais pobre, mais tendência a ter mais filhos. E como a maioria da população é pobre, continuamos crescendo, apesar de que nos países mais desenvolvidos, na Europa, a população tem se estabilizado, uma melhor condição de vida, uma melhor instrução, tem feito as pessoas refletirem de que não pode ter filho assim, sabe, como minhoca, sabe, que tenha, de qualquer jeito, como peixe. Nós temos que reduzir a população para não fazer uma tragédia na Terra.